E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém? Eu quero só que você faça, lá no versículo 32, a parte que está em vermelho, que Jesus está falando, vamos todos juntos. Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Amém? Antes de você se sentar, dê um abraço, ou dê uma palavra para quem está do seu lado, e diga assim: o Senhor tem compaixão por nós. Nós somos alvos da compaixão do Senhor, amém? Pode tomar o seu assento. Eu vou ser muito rápida nesse texto, até porque o texto se explica por si, mas eu quero só chamar a atenção de alguns detalhes aqui, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, como tem edificado a minha também. Esse texto é um dos textos que fala sobre os milagres de Jesus. E essa multiplicação, ela é a segunda. Nós vamos ter uma multiplicação muito grande, narrada em um texto um pouco atrás, e essa aqui, a segunda. Então, o que nós entendemos? Jesus, ele vinha dando palavras, falando às pessoas, e as pessoas sedentas por ouvir tantas coisas boas e crendo que ele era o Messias, né, pelo menos a sua maioria, elas seguiam Jesus. Mas eu creio, isso é uma questão de um ponto de vista muito pessoal, eu creio que só seguia Jesus por muito tempo quem realmente conseguia desenvolver aquela crença e aquela fé. Não, esse homem é o Messias. Os curiosos, aqueles que estavam ali para ver milagre, a dado momento, essas pessoas que não tinham uma motivação real, elas com certeza ficavam no meio do caminho. Porque ninguém que não tem uma motivação de verdade, ou seja, ela tem a necessidade de um Deus, ela vai ficar andando, ela vai ficar caminhando quilômetros a pé, para nada. Ela precisa estar motivada por algo em que ela creia. Então, essa multidão que está com Jesus aqui, e outras multidões que ao longo dos evangelhos a gente estuda, eu não tenho dúvida que pelo menos 90% desse povo já era um povo convertido. Não era um espectador comum, né? Porque você não fica, se você é espectador comum, as coisas se repetem, até que não fazem mais sentido para você, e você arruma uma forma de voltar para a sua casa, ou vai para outro lugar.
Então entenda, esse povo era um povo que já estava há 3 dias, porque Jesus estava fazendo e falando coisas que estavam prendendo a sua atenção. Deixa eu te fazer pensar na primeira questão que eu quero trazer à sua mente aqui nessa noite. O que te motiva para vir até a igreja? Qual a motivação que você recebe para estar aqui hoje? É um compromisso com Deus? É porque você precisa de um milagre? É porque você de repente não tinha muito o que fazer no dia de hoje, no domingo à noite, e aí você decide vir para a igreja? Qual a sua motivação? O que te traz aqui? Responda para você e guarde essa resposta. Mas aí, Jesus pega e ele olha o cenário e ele chama os seus discípulos. E ele diz uma coisa muito linda e interessante que passa pouco desapercebido, porque a gente costuma ler muito alguns textos e aí os detalhes vão ficando no meio do caminho. E eu vou repetir mais uma vez esse texto da segunda parte do 32 e presta atenção. Vai dizer assim o texto sagrado: tenho compaixão da multidão. Essa é a primeira fala que Jesus vai dizer. Ou seja, ele vai olhar e ele vai expressar que ele sentia compaixão. Ele sentia, o que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro. É você ter a famosa empatia que todo mundo diz, né? Essa palavra está em alta. Ah, eu tenho empatia. Você sente a dor do próximo, né? Você sente a necessidade que o outro tem. E quando Jesus fala, eu tenho compaixão, essa palavra ela é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. Em alguns textos a gente entende que o favor do Senhor, ele só é alcançado com compaixão. Em outro texto a Bíblia vai dizer, e moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, é muito mais que amor, é muito mais que empatia, é algo maior e sobrenatural. E essa compaixão é que nos faz vir aqui. Talvez nós não tenhamos entendimento da motivação que tem no nosso coração, mas no dia de hoje, no horário que era para você vir para o culto, a compaixão do Senhor, ou seja, o favor de Deus, te alcançou e te limitou de ir a algum outro lugar para te trazer aqui nessa noite, para que você fosse alvo dessa palavra, deste culto, deste momento, desses louvores, para que Deus falasse com você. A gente está falando sobre compaixão. E aqui, nesse momento, Deus está olhando para nós, e Jesus está assim, eu estou sentindo compaixão deles. Eles estão comigo há algum tempo, e eles estão com fome. Eu não sei que tipo de necessidade você tem hoje aqui nessa noite. Não necessariamente pode ser a fome no sentido de falta de alimento, mas pode ser a fome da saúde, pode ser a falta de recurso, pode ser a falta da esperança, pode ser a família difícil, um caso complicado na justiça, pode ser a carência de 1 milhão de motivos. Eu não sei qual é a razão, mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que Jesus está te olhando, e como Ele olhou com favor para aquela multidão, Ele está olhando para mim e para você, e Ele está dizendo, eu tenho compaixão pelaquele povo que neste momento está reunido na igreja do Brás, e eles não vão sair vazios, porque eu tenho um compromisso com quem anda comigo.
E presta atenção em mais um detalhe desse trecho. Jesus, ele vai dizer que ele sente compaixão. E na sequência, ele vai dizer o seguinte: eles já estão comigo há 3 dias. Aí vem a terceira questão que eu quero colocar para você aqui. E você vai responder só para você. Há quanto tempo você precisa dessa solução para a tua vida? Há quanto tempo você está esperando que esse milagre aconteça? Há quanto tempo você está esperando que esse problema na sua saúde seja resolvido de uma vez por todas? Há quanto tempo essa fome insaciável, esse vazio, que muitas vezes a gente não consegue identificar o que é, há quanto tempo você precisa que seja preenchido? Há quanto tempo você precisa que uma injustiça seja resolvida na sua vida? Há quanto tempo você precisa que uma situação que você sabe que só Deus pode entrar para resolver, você está esperando? Há quanto tempo você está esperando uma resposta que ninguém consegue te dar? Mas Jesus está aqui essa noite para te dar tudo o que você precisa: resposta, saúde, justiça. Pode pedir, porque Ele está aqui. Ele diz assim: esse povo está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Pense você que da hora que você acordou até a hora que você entrou aqui dentro, Jesus, ele conhece, ele sabe tudo o que você precisa. Ele ouviu todas as suas queixas. Ele sabe as expectativas que você tem para a sua semana. Ele sabe as expectativas que você tem para este mês. Ele sabe o que você precisa para esse ano. Ele sabe. Ele sabe. E você chega aqui, muitos aqui, talvez não todos, mas chegam aqui com aquele sentimento: mais um culto e nada, mais um dia e nada, mais uma semana e nada. Mas hoje é noite de lembrar a você que esse Jesus que teve e tem compaixão, que não passa desapercebido do meu problema e nem do seu, Ele está aqui. Esse mesmo Jesus que não passou desapercebido de um povo com fome de pão, esse Deus está aqui para resolver a minha e a sua causa. E eu quero profetizar aqui nessa noite que nada vai ficar sem ser resolvido. Enquanto você não fechar os olhos, Jesus não te chamar, ou Ele vir para você, ou o arrebatamento acontecer, nada vai ficar na sua vida sem ser passado a limpo. Deus vai entrar com resolução. Não vai ficar nada na sua mente que você fique em desespero. Deus vai entrar com solução na causa mais desesperadora da tua existência. Calma, Deus está te olhando nesta noite e Ele veio te encontrar aqui para dizer: eu estou te olhando, eu sei da fome, eu sei que você está comigo há tanto tempo e nada vai passar em branco. Você que pode, levanta a sua mão para o céu e adore a Deus. Você está pensando que Deus não viu? Ele viu.
Você acha que Jesus não sentiu? Ele sentiu, ele sente, ele sabe. Mas bispa, ninguém me vê. Ninguém precisa te ver, mas Jesus vê. Só quem crê nisso, levanta a sua mão e fala: eu creio. Ninguém vê, mas Jesus vê. Ninguém viu, mas Jesus viu. Ninguém testemunhou, mas Jesus estava lá. Glória. Mas sempre tem aquela turma que está com Jesus, mas ainda vê impossibilidade, né? Ele pega, compartilha com os discípulos, e os discípulos, como sempre, sendo discípulos. E eles dizem assim: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus, alguns comentaristas, historiadores, dizem que André foi que levou, né, essa pequena provisão. Embora o texto não diga, mas, enfim, isso aqui não muda nada do que... É só uma informação para você ficar bem curioso e estudar. Eles disseram, Jesus disse: quantos pães tens? Eles disseram 7 e uns poucos peixinhos. Então, a multidão... Então ele mandou que a multidão se assentasse no chão. E aqui eu quero parar para te dizer uma coisa. Por que que ele pediu para sentar no chão? Ele podia ter feito um milagre com a multidão de pé. Eu entendo que o número de 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças, aí a gente pode multiplicar bastante, mas uma multidão desse porte, Jesus precisava o quê? Organizar tudo primeiro. Presta atenção, isso é muito sério, porque é um princípio que pouca gente percebe. Todos os milagres de Jesus, eles têm uma ordem. Jesus não sai fazendo milagre por aí, no meio de desordem nenhuma. Então o que que Jesus faz? Primeiro todo mundo senta, todo mundo acalma os ânimos, porque 3 dias, vamos combinar que o povo já estava naquela expectativa, e um que grita numa multidão dessa, acaba deixando todo mundo bem eufórico, para não dizer todo mundo bem agressivo. Então o que que Jesus faz? Jesus, ele pega e manda todo mundo se sentar no chão. Ele organiza o ambiente do milagre. Você entende? Ele primeiro organiza, ele primeiro manda sentar, ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele precisava ensinar o seguinte: quer milagre? Ok, cria o ambiente para o milagre, mas organiza o ambiente para o milagre. Como é que você quer um milagre se você não está se organizando e não quer criar? Ok, o ambiente para o milagre, você canta, você adora, tá ok, mas e a organização para receber? Não é andando, não é de qualquer jeito. Jesus até pode fazer, mas não é princípio, não é o princípio da forma que ele gosta que seja feito. Muitas vezes a organização para o milagre vai causar a nós algumas demandas difíceis. Às vezes, para fazer um milagre, Jesus vai precisar organizar a gente dentro de um hospital. Muitas vezes, para fazer um milagre, Jesus vai precisar colocar a gente numa situação de pavor. Porque, infelizmente, a gente vai vivendo, às vezes, nesse dia a dia, e não dá muita atenção, e ora
é como se a gente estivesse cumprindo o dever de casa na escola. E não é por aí. Aí Jesus tira você de cena um pouquinho, ele fala, deixa eu organizar aqui a sua cabeça, fazer você colocar o pezinho bem no chão, e aí eu vou organizar aqui o ambiente para o milagre. Porque se você recebe o milagre do jeito que você está, nem o valor do milagre você vai sentir. Você entende o que eu estou dizendo? Como é que esse povo ia conseguir apreciar um pão que era fruto de multiplicação, se não tivesse assentado direitinho e ali tivesse sendo criado um ambiente de milagre? Quando Jesus manda assentar, é impressionante. Eu imagino que o povo já devia estar pensando, ele tem uma solução e ele não vai despedir ninguém com fome. Em nome de Jesus, deixa Deus organizar o ambiente do teu milagre. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Deixa que Deus vai te dar a instrução. É para sentar, é para sentar. É para ir para a esquerda, vai para a esquerda. É para ir para a direita, vai para a direita. É para aguentar um pouco mais, aguenta. Mas confia, porque Ele está direcionando o ambiente que Ele precisa para você receber o que Ele tem para te dar. E o que Ele tem não é pouca coisa, não. Aleluia! E tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram e saciaram. Você vê que além de organizar o ambiente, Jesus manda sentar. A Bíblia diz que ele parte, ele pega e dá para os discípulos, e os discípulos entregam para o povo. Bispa, o que a senhora está querendo dizer? Tem milagre que é assim, ó. Tem outros que Jesus vai visitar uma mulher no poço e ele vai mandar os discípulos fazer compra. Vai comprar, vai lá no mercado. Porque eles não iam entender o que estava acontecendo ali. Mas neste milagre, e esse que eu trago aqui, esse texto nessa noite, na certeza que Deus está falando conosco, ele pega, ele parte o pão, mas ele usa os discípulos para distribuir. E é mais ou menos como se acontecesse assim, eles vão partindo e quanto mais parte, mais multiplica. Quanto mais, sabe uma coisa que parece que não acaba e realmente não acaba? Parte e multiplica, e vai partindo, e quanto mais reparte, multiplica. Quanto mais se parte, se multiplica. Quanto mais se parte, se multiplica. Tomando os pães e os peixes, dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão, e todos comeram e saciaram-se. Ou seja, não foi só um lanchinho, como a gente disse para a criança, só para aguentar até a hora de fazer uma alimentação. Não, foi, todo mundo comeu. Eu ouso dizer que repetiu, se fartou e ainda sobrou. Porque aonde Jesus entra, não existe escassez e nem recessão. Você não tem uma partezinha no milagre. Você não tem um pedacinho de pão. Enquanto você estiver com fome, vai ter alguém partindo e te entregando. Vai ter alguém partindo e te entregando. Vai ter alguém partindo pão e te entregando. E esta noite é uma noite em que Jesus te trouxe aqui
para dizer que seja a área que for, recebe essa palavra profética nesta noite. Ele está partindo o milagre, está te entregando de acordo com a necessidade que você tem. Em nome de Jesus, recebe a provisão de Deus para o que você está precisando e pedindo. Recebe a provisão de Deus para que você consiga continuar caminhando. Recebe provisão de Deus para aquilo que as pessoas falaram que é improvável. Eu vim aqui te dizer que Jesus ama coisas improváveis. Ele pega pães e peixes, poucos, e Ele consegue distribuir para mais de 4.000 pessoas. Esse Deus é o Deus que você serve, e Ele está aqui nessa noite partindo e te entregando, partindo e te integrando, partindo e te entregando. Você que recebe, estenda as mãos. Ele está partindo e entregando aquilo que você veio buscar. Ele está partindo e curando as suas emoções. Ele está partindo e está dando para você satisfazer a sua alma. Aramancho yarabasu yanarama. Entendeu? Arabaxo yandanamas. E todos comeram e se saciaram. E olha que coisa interessante. Aí sim eles levantam. Você entende a organização para o milagre? Senta, come, mata a fome, recebe tudo que tem direito, aí depois levanta. Mas aí levanta com força. Você veio aqui para esse culto hoje para você levantar com força. Amanhã é segunda-feira, eu não sei o que você tem para resolver, mas é com força. Sabe aquela força assim que você pega e pisa no chão, faz até barulho. Você fala, Jesus, é hoje, é essa semana. Ah, mas está tudo dizendo ao contrário. Não precisa dizer ninguém a favor, eu acredito. Eu vim participar desse banquete. E Jesus pegando o pedaço e me dando, e vai, e dá para o discípulo, e vai partindo, e vai multiplicando. E aí depois ele se levantam. Eu profetizo sobre a sua vida, só você que quer, que depois desse culto de hoje, você vai se levantar e você vai entender que o que você recebeu aqui foi força, vida, resposta, ânimo, coragem, fé, e a palavra de Deus que te diz, o Senhor, Ele está te olhando com compaixão. Você não precisa que ninguém te olhe com pena. Você não precisa que ninguém te olhe com descaso. Pouco se importa a forma com que as pessoas te olham. O que importa é que Jesus está te vendo e o que Ele sente dentro dele quando Ele olha para mim e para você é compaixão. É compaixão. É compaixão. Ele não vai deixar de resolver nada, porque Ele tem compaixão
por mim e por você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe você todos os seus dias da sua vida. E fica com essa palavra em nome de Jesus.